Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a semana com uma live que vai te mostrar se você está desequilibrado ou não, tá? Então, se você tem aí alguma suspeita, se você não sabe se está ou não com o seu corpo em equilíbrio, digo assim, em equilíbrio de capacidades, de condições físicas, tá? E não equilíbrio de ser aquela pessoa que anda numa linha ou faz malabarismo, tá? Não tem nada a ver. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente quer dosar aí as funções físicas, as funções corporais, beleza? Se você tem as quantidades ideais dessas funções, é isso que a gente quer mostrar para vocês com essa live. E ela vai ser totalmente prática, tá? Já vou mostrar teste, como você fazer, como você saber se está ou não em desequilíbrio, se está ou não assimétrico, se um lado consegue mais do que o outro do corpo, tá? Então, são essas as coisas que a gente vai estar vendo nesta live de hoje, beleza? Então, a gente já vai começar, só vou tomar uma aguinha, porque também, né, falar muito a gente... Beleza. Bom, para a gente dar continuidade, o que eu quero que vocês façam aí, se houver dúvidas. Se houver dúvidas, mandem aqui para a gente, que a gente já vai estar respondendo no ato, tá? Hoje a gente vai mostrar aí alguns testes de como você pode saber se você está desequilibrado ou não, tá? Se você tem as suas competências físicas, se as suas competências, o que é a diferença de competência e capacidade que a gente fala aqui? Capacidade é aquela habilidade, é aquela força, potência, agilidade, velocidade, aquelas funções que a gente tem, que a gente desenvolve treinando. Agora, as competências, o que a gente compete a fazer? A gente consegue agachar, a gente consegue engatinhar, a gente consegue ficar num pé só, a gente consegue levantar o braço para cima da cabeça, lá para trás. Então, são essas as competências, tá? O que nosso corpo tem de competência, o que não tem, é isso que a gente vai estar decifrando aqui hoje. E as competências nada mais são que as coisas que a gente vai conseguir fazer e vai conseguir entender se está ou não em equilíbrio ou não o nosso corpo, tá? Então, hoje a gente vai ter os testes, beleza? Então, como a gente pode saber assim de uma forma básica? Como que a gente vai detectar essas coisas? Através do nosso movimento, tá? Eu vou mostrar movimentos aqui que vocês vão tentar fazer aí. E aí eu vou falar para vocês, olha, se você sentiu isso, se você sentiu aquilo, se você percebeu isso, se você conseguiu, se você não conseguiu, o que acontece? Eu vou te explicar detalhes hoje disso, beleza? Porque eu já venho fazendo várias lives e falando, só que falar é diferente de mostrar, né? Então eu quero que vocês vejam hoje e aí vocês também possam utilizar aí na vida de vocês, no seu dia a dia, e aí qualquer coisa você já testa, já comenta, fala, olha, é isso, eu senti isso, e aí a gente vai tentar aí responder para você se você perguntar ao vivo. Se você perguntar depois, tudo bem, a gente tenta responder nos comentários depois também. E aí, aos poucos, a gente vai dando mais soluções conforme forem aparecendo as dificuldades de vocês, beleza? Então, o primeiro movimento, tá? Que não adianta ficar falando, se eu falei que é prática, né? Então, o primeiro movimento, o que eu quero que vocês entendam? A gente precisa de mobilidade e estabilidade no nosso corpo. Essas são as competências básicas. Se a gente não consegue se movimentar, ter um movimento, uma articulação livre, e a gente não consegue controlar ela, equilibrar algo nela, não adianta para nada. Você vai falar, vou treinar, vou fazer força. Você vai fazer força tudo torto, descoordenado, sem capacidade, sem competência nenhuma. E aí o problema é que às vezes você consegue e às vezes você se lesiona. Isso é o grande problema que a gente não presta atenção. Então vamos lá para a gente testar a primeira coisa de mobilidade aí, para a gente ver se vocês conseguem ou não. O primeiro teste, vou mostrar aqui para vocês, ó, como que a gente sabe inicialmente, que é uma coisa que a gente sempre faz na vida, só que a gente nunca dá bola para prestar atenção nisso. Movimento simples. Tocar a ponta do pé, tá? Só que assim, o que eu quero que vocês entendam de tocar a ponta do pé?
Primeiro, vamos entender o setup, vamos entender a posição inicial, como a gente vai testar isso. Porque para a gente testar, a gente tem que criar meio que um protocolo, a gente tem que seguir aí um cronograma. Não adianta a gente pegar e sair testando, cada um faz de um jeito. Não, para a gente todo mundo testar do mesmo jeito, você em casa, eu aqui. Pés juntos, tá? Se não conseguir, pode ficar o mais perto possível. E daqui você vai tentar chegar lá na ponta do seu pé, tá? Detalhes. Joelho estendido. Vou lá na ponta do pé. O que não pode acontecer aqui? Dobrar. O que geralmente pode ser que aconteça? Ficar aqui, não consegue descer. Ou além de dobrar, não consegue chegar. Ou sente a lombar. Ou sente aqui o braço curvado, tá? Então tem várias formas aí. Se você não consegue tocar a ponta do pé, isso já é um sinal inicial que você já tem um desequilíbrio aí de mobilidade, flexibilidade do seu corpo, tá? Então lembra que a gente está falando aqui dos equilíbrios, dos desequilíbrios, dos equilíbrios de você ver seu corpo está ou não funcional dentro das competências. E as competências são mobilidade e estabilidade que a gente vai querer entender aqui, tá? Então, esse foi o primeiro. Agora, o que acontece se você, nesse primeiro, você já não conseguiu? Possivelmente você já tem aí uma deficiência de mobilidade, tá? Outro ponto, se você sentiu dor, significa aí que seu corpo está te dando um alerta, ele está te mostrando, falando assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. E aí, quem vai ver a dor, quem vai avaliar e quem vai dar um diagnóstico, tá? Aí não é a área da educação física. Se você vê alguém da educação física te falando, faz isso, faz aquilo, para sua dor vai melhorar, vai não sei o que, vai não sei o que lá, isso não é legal, tá? Porque quem faz análise de dor, diagnóstico, é fisioterapeuta e médico, tá, pessoal? São as pessoas da área da saúde que são terapeutas, ok? Então, o que a gente faz aqui, a gente vê se você consegue ou não fazer para a gente dar uma solução de movimento de exercício, tá? Então, se você consegue fazer, beleza. Se você não consegue fazer, a gente vai te dar uma solução. Agora, se você tem dor, aí você tem que procurar uma solução com quem entende da dor, quem vai te tratar a dor, ok? Então, esse foi o primeiro teste. Agora, o segundo teste, segundo movimento que a gente pode estar vendo aqui, a gente vai fazer a extensão, tá? Como é essa extensão? Eu vou estar em pé, de novo, tá? Pés juntos novamente. O que eu vou fazer? Eu vou tentar jogar meu braço lá para trás, ó, a mão. Primeiramente, subo a mão, ó, para cima da cabeça. Tem que estar alinhado com a minha orelha. Não posso estar assim, ó. Mão aqui alinhado com a orelha. Daqui, eu vou lá para trás, sem dobrar o joelho, sem tirar o calcanhar do chão, tá? Então, ó, retinho, estendi, vou o máximo que der e volto. O que você tem que entender? Se você sente dor, se você consegue olhar lá para trás, tá? Então, eu tenho que estar nessa posição aqui, com os pés juntos. Olhar lá para trás e manter a sua mão. Se você percebe que sua mão volta, ou não consegue, ou começa a desequilibrar, ou sente alguma dor, ou percebe que seu joelho não vai, você tem que... Então, qualquer coisa que não for do formato que eu falei aqui, do setup, da posição inicial, de você executar este movimento, já significa que você também já tem algum problema aí, alguma deficiência da sua capacidade, da sua competência de mobilidade, tá? O que a gente testou aqui nesses dois movimentos? A gente testou linha anterior e linha posterior, tá? O que essas linhas representam? Essas linhas representam a conexão de fáscia, de músculo, de tudo que a gente tem da parte anterior e posterior do corpo. Se você tem algum problema aí, se você tem alguma dificuldade, se você não consegue fazer, possivelmente você tem algum desequilíbrio nessas duas linhas, nessa questão dos músculos, nessa questão da face, nessa conexão de cima e embaixo, tá bom? Então, agora vamos para o terceiro teste, tá? O terceiro teste, a gente vai precisar aí de um banquinho, tá? Então, peguei meu banquinho aqui,
como a gente vai fazer esse teste. Primeiro eu vou mostrar de frente, depois eu mostro de lado, tá? Só vou puxar um pouquinho, pronto. De frente, como é esse teste agora? A gente vai testar agora um pouco de estabilidade, de controle aqui do nosso movimento. Tô com as duas pernas aqui, mão na cabeça, eu vou levantar e cruzar minha perna. De um lado, levantei e cruzei minha perna do outro. O que você precisa entender? Se você fizer assim, ó. Se você fizer, não consegue, não vai, tá? Isso já começa a demonstrar para você que você tem uma certa dificuldade, aí, um certo desequilíbrio em estabilidade, em mobilidade da sua parte aí inferior do corpo, tá? E aí você pode falar, mas isso daí não é comprovado, isso daí não tem artigo, isso daí não tem ciência. Tudo bem, galera, mas aqui a gente está fazendo movimentos. Eu poderia estar fazendo a fundo com vocês, poderia estar fazendo vários outros, mas o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando movimentos que a gente faz no dia a dia, movimentos que a gente faz, às vezes, fora da academia, faz em casa, assistindo filme, tá? Então, são movimentos que a gente, às vezes, nem percebe, e, às vezes, isso daí pode ser que a gente use para detectar problemas maiores na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá? Então, se a gente não consegue fazer, consequentemente, a gente está em desequilíbrio de um lado para o outro do corpo, tá? Então, se você testou esse movimento, sentiu dor, lembra que eu falei? Dor, o que vai acontecer? Você precisa de alguém que trate a dor, que vai dar um diagnóstico relacionado diretamente com essa dor. E quem faz esse diagnóstico? Fisioterapeuta e médico. Agora, se você não tem dor, não tem nada, não conseguiu fazer, ou teve dificuldade, ou fez lá tudo torto, tá? Então, aí é um caso pra gente aqui. Que aí o que você vai fazer? Você vai começar a perceber o que está de problema e vai começar a pegar aí as nossas dicas, as nossas informações sobre a questão. Que nem esse é um exercício que a gente fez aqui de controle. E o controle é a estabilidade, para a gente entender como está esse corpo, essa estabilidade. Então, a gente já fez 2 de mobilidade e agora um teste de estabilidade. Se você não conseguiu esse teste de estabilidade, o seu problema está na estabilidade. Então, é uma coisa que você pode já começar a sacar e começar a pegar aí os movimentos, as dicas, os exercícios que a gente está postando aqui, beleza? Então, agora, vamos para o quarto movimento, tá? Então, o quarto movimento, eu tô com a minha colinha aqui para a gente seguir a lista, tá? O quarto movimento, a gente vai entender a coluna agora, tá? Então, como a gente entende a coluna? Banquinho de novo, tá? Vou colocar uma mão em cima do ombro, a outra mão em cima do outro ombro. Pernas juntas, tá? Não vou deixar a perna solta, porque aí eu vou compensar. Pernas juntas, setup inicial aqui para todo mundo fazer igual, não ficar cada um fazendo de um jeito. Eu vou rodar o máximo que eu consigo para um lado, tentar olhar lá para trás, o máximo que eu conseguir para o outro lado e olhar para trás também. O que não pode acontecer aqui, que vai estar errado, que você já percebe. Se você inclinar, tá? Se você pegar e curvar, ou se você já não consegue ir, ou mesmo se você percebe que começa a mexer a perna, começa a mexer outras coisas que não foi o que eu mostrei aqui, que é só a rotaçãozinha de tronco aqui. Se você sentir dor, é o que eu falei. Se você sentiu dor, aí é um fisioterapeuta, um médico que vai te diagnosticar. Agora, se você fez aqui o teste que eu mostrei, pés juntos, joelho, rodou, rodei para o outro lado, não consigo, isso já mostra que você tem aí um problema de mobilidade, estabilidade da coluna, tá bom? Então, o que você vai fazer se você tem esse problema, essa dificuldade, esse desequilíbrio de estabilidade da coluna? Você vai começar a buscar exercícios, buscar meios de reequilibrar a sua coluna, de você conseguir igualar, tá? Você não precisa ficar idêntico, simétrico, falar assim, eu rodo a mesma quantidade para esse lado e rodo igualzinho para esse. Não, mas você tem que chegar próximo, você tem que conseguir ter a competência de fazer um movimento para os dois lados e não ser bloqueado. Rodo para um lado, paro,
rodo para o outro tudo. Não, você tem que conseguir rodar para os dois lados. É esse o teste que a gente fez, é isso que a gente quer mostrar para vocês começarem a criar consciência e a partir daí começar a buscar informação sobre isso, tá? E assim, é o que eu falei, não estou colocando aqui uma coisa rígida, não estou falando que, olha, fiz esse exercício, fiz esse movimento, estou ferrado, acabei com a minha vida. Não, não tem nada a ver disso, tá? É só um teste básico, porque às vezes isso pode estar te incomodando, só que inconscientemente você nunca percebeu. Agora eu estou trazendo à tona, eu estou te mostrando, falando, olha, isso não é normal, tá? E não estou falando que é uma coisa que vai te atrapalhar para a vida, não. Mas isso pode ser que gere problema, pode ser que esteja te atrapalhando e você nem saiba, tá? Então, é isso que eu quero te dar, a consciência, e a partir dessa consciência você conseguir buscar meios de resolver se você quiser resolver, melhorar se você quiser melhorar, ou ficar na mesma se você quiser ficar na mesma, porque a partir de quando você tem consciência, você tem a opção de escolha, ok? Então é isso que eu quero te dar aqui hoje, com os movimentos, com os testes, com essas informações. Agora, o quinto teste, o quinto movimento e último aqui do nosso dia, tá bom? Depois eu vou explicar por que são só 5. O quinto eu vou mostrar aqui pertinho de vocês, ok? Olha só, eu tenho uma... Deixa eu ver se esse lado ou esse... Não, vai ser esse daqui mesmo. Tem uma parede aqui pertinho, eu vou mostrar nessa parede aqui. Aqui, ó, cheguei já na parede. Como a gente vai fazer nessa parede? Eu vou pegar o meu pé aqui, ele vai estar mais ou menos um punho aqui, ó, de distância da parede, tá bom? Não sei se vocês vão conseguir ver. Legal, vou abaixar um pouquinho a câmera aqui, que eu quero que vocês vejam mesmo. Aí, ó, agora sim vocês conseguem ver. Estou aqui, um punho de distância, tá? Vou colocar até aqui, ó, o tapete para ficar bem demarcado. Um punho de distância. Aí esse punho de distância que a gente tem aqui, o que a gente vai tentar fazer? Eu vou tentar, sem mexer o resto do meu corpo, só levar o meu joelho, tá vendo? Ó, eu mesmo tô aqui com uma dificuldade, ó. Tô quase chegando, cheguei, tá? Então, eu cheguei na parede e volto. O que não pode acontecer, o que vai estar errado nesse teste, se eu fizer e não fizer ele e falar, relei o joelho. Se eu relar o joelho, tirando o calcanhar, tá? Se eu relar o joelho, torcendo todo o meu corpo aqui. Não, eu tenho que estar com o meu corpo reto e só aí o joelho e o tornozelo ficar quietinho lá no chão, calcanhar. Ok? Então, isso é uma das características. A gente aqui começa a testar o nosso tornozelo. Ok? E no que a gente está testando isso do tornozelo? A gente está testando a mobilidade dele. Se ele consegue se movimentar, se ele tem amplitude de movimento. E aí, se você percebeu isso, consequentemente, a partir de agora você começa a buscar mais informações, pegar os exercícios aqui do YouTube, do canal, do Instagram, onde você estiver assistindo, tá? E começa a fazer, começa a colocar em prática. Por quê? Muitos dos exercícios, dos movimentos que eu coloco aqui, eu dou uma dica lá de como você utilizar, tá? Então você já pode pegar a partir de hoje e começar a fazer. Você fez o teste que eu mostrei aqui, entendeu, percebeu, não tem dor, percebeu que não consegue fazer? Começa a utilizar os movimentos relacionados a esse teste que você fez. Se era um teste de mobilidade, que nem esse de tornozelo, começa a ver os movimentos que vão destravar seu tornozelo, os movimentos que vão trabalhar esta mobilidade de tornozelo. Aí você percebeu que é estabilidade, aí você vai começar a trabalhar movimentos, exercícios que eu posto aqui, ou que outros postam, que você ache aí, e que são realmente para isso, que você vai utilizar, se for de estabilidade, se for de mobilidade, ok? Porque aqui a gente está testando essas competências, ok? Então vamos lá. Por que a gente tem que testar? E eu coloquei só 5 movimentos. Por que eu coloquei só 5? Porque os 5 movimentos, eles são movimentos que vão mostrar as partes principais.
A gente não testou aqui a parte inferior rodando o quadril, a gente não testou a parte superior testando a coluna, a gente não testou aqui para cima a mobilidade lá, vendo também a questão do ombro. A gente testou vários pontos, tá? E esses são os pontos principais. A gente poderia fazer aqui, nossa, ficar fazendo milhões de testes aí que tem na internet, tem em certificações, tem certificações que mostram aí parte a parte detalhado, 3, 4 testes de uma vez do corpo. Mas o objetivo não é esse, tá? O objetivo é a gente detectar rápido, entender o que está acontecendo de forma aí prática, simples, para que vocês comecem a aplicar e coisas que vocês consigam fazer em casa sozinhos, que foi o que eu mostrei aqui, tá bom? E por que a gente testa só essas partes principais? Que nem eu fiz aqui, de forma geral, de forma simples, porque vocês falam, tá bom, mas seria muito melhor testar tudo. Tá, mas se você percebe que já tem essa dificuldade de alguma característica geral, aí você pode investigar mais a fundo se há necessidade. Agora, se você tem agora na via contrária, se você tem um problema em alguma parte que a gente não testou, possivelmente vai refletir nessa. Porque lembra que eu te falei, são as partes principais. E nosso corpo, sempre que tem alguma coisa errada, algo gera compensação, algo gera aí uma sobrecarga em outra parte do corpo. E aí se a gente testa com esses exercícios, esses movimentos que eu te mostrei, aí você já consegue perceber que tem algum outro problema. Então a gente volta esse looping que a gente fez, tá? Então a gente testa as partes principais e vê, putz, alguma coisa está errada aqui. Aí a gente começa a trabalhar os movimentos. Os movimentos começaram a surtir efeito, começaram a fazer, beleza. Agora, se você já detectou ou você sabe, putz, eu tenho um problema no cotovelo. Possivelmente esse problema no cotovelo vai refletir no ombro, vai refletir em alguma outra parte do corpo e começar a gerar sobrecarga, tá? E aí, você também descobre se ele está gerando sobrecarga com esses testes mais gerais. Você não precisa ficar testando lá especificamente, ficar fazendo ressonância, ficar fazendo um monte de coisa só para testar coisas simples, tá? Então, para coisas simples, a gente usa testes simples, tá? É o que eu falei, se você tem dor, se você tem um problema mais sério, aí sim você vai atrás com alguém que trata problemas sérios, beleza? Então, pensando nisso, por que também então a gente faz esses testes, não fica só testando o corpo todo, a gente faz alguns fracionados? Por quê? Porque possivelmente se eu tenho um problema de coluna, é o que eu falei, ele pode gerar ou problema no ombro ou problema no quadril. Agora, se eu tenho um problema no quadril, pode ser que gere problema na coluna, pode ser que gere problema no meu joelho, no meu tornozelo, tá? Então, aí se eu tenho um problema no tornozelo, pode ser que gere um problema no meu pé, ou pode ser que eu gere um problema no meu joelho e no meu quadril. Aí você fala, tá, beleza. Então, sempre uma parte do corpo vai gerar compensação na outra? Sim, tá? Sabe como que você percebe isso? Você já ficou alguma vez sem mexer um braço que você machucou, por exemplo, uma mão, ou você machucou um pé? Você já percebeu o quanto o resto do corpo sofreu para conseguir fazer tudo o que você fazia, porque aquela parte não estava se movimentando? Então isso é um sinal, uma amostragem fácil de você perceber que tudo vai gerar compensação, tá? Então a gente testa as partes e vê se tem algum problema, porque possivelmente ela pode gerar problemas em outras partes também. Que nem, se você tem dor no joelho, pode ser que seu problema seja quadril ou pode ser que seu problema seja tornozelo. Se você tem, por exemplo, o alongamento, não vou falar de dor, porque dor não é a minha área, vamos dizer assim. Mas se você tem um problema com alongamento, aí, com dificuldade no joelho, ou você não consegue agachar bem, pode ser que seja um problema no tornozelo, pode ser que seja um problema no quadril. Então, mudando aí a forma de você analisar a situação e enxergar, tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, é isso que eu queria que vocês vissem e testassem e criassem consciência para começar aí a utilizar no dia a dia de vocês
e vocês poderem utilizar aí ao máximo aqui o que a gente tem postado, o que a gente tem feito de conteúdo para vocês, beleza? Então, era essa a live de hoje, era isso que eu queria mostrar de exercício, de mobilidade, de estabilidade que eu tinha aqui para que vocês vissem e aproveitassem, ok? Então, amanhã, 11h11, a gente tem mais uma live e até lá, pessoal. Valeu!